Olá, CDD 06. E aí, como é que vocês estão? Deixa eu aumentar aqui para ver vocês direitinho. E aí, meu povo, hoje eu vou trazendo um conteúdo super importante, né? Um conteúdo que a gente escuta muito, mas muitas vezes a gente vai deixando um pouco para trás ou até mesmo de lado, né? E não dá tanta importância para o que realmente ele precisava ter, né? Então a gente vai debater um pouquinho sobre esse conteúdo que é sobre a depressão. Então já peguem aí o material de vocês, o livro de Saúde e seus Cuidados, capítulo 11, página 52, que hoje nós iremos falar sobre depressão e transtorno bipolar. Então já vão pegando aí o materialzinho de vocês, já vão fazendo aquela leitura. Se você ainda não lê o conteúdo com antecedência, dá uma pausa nesse vídeo e aí você lê o material, depois você solta o vídeo de novo e vai acompanhando com o livro de vocês, tá bom? Antes da gente começar o nosso conteúdo de hoje, nós precisamos fazer uma revisão do nosso conteúdo passado, que a gente aprendeu sobre a hipertensão arterial, não é isso? A gente conheceu um pouco mais sobre a hipertensão, a gente viu quais são os procedimentos que a gente deve fazer com o paciente, né? Principalmente estimular o paciente a ter hábitos de vida saudável, ter o cuidado com a medicação, com a alimentação, né? E aí, hoje, nós iremos aprender um pouco mais sobre o que é a depressão e o que é o transtorno bipolar, né? Qual é a diferença de um para o outro, como é que o paciente, como é que uma pessoa, ela começa a reagir após ela descobrir ou ela ter a certeza que ela tem depressão ou até mesmo o transtorno bipolar, tá bom? Então, vamos lá. Antes da gente começar entrar literalmente no conteúdo, eu faço uma perguntinha para vocês, para saber se vocês poderiam me dizer se vocês sabem qual é a diferença da depressão para o transtorno bipolar. Na cabecinha de vocês, o que é a depressão e o que é o transtorno bipolar? Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão lá no grupo do WhatsApp e vão me interagir. Vocês podem dizer o que é que vocês acham que seja depressão, o que vocês acham que seja transtorno bipolar. Se convive com alguém com depressão, com transtorno bipolar, comenta lá pra gente saber como é a convivência, se faz algum tratamento, se tem algum acompanhamento com profissionais. Tudo isso aí a gente conversa um pouco mais, tá bom? A gente sabe que existe sim uma diferença entre depressão e transtorno bipolar. E aí a gente vai falar um pouco mais à frente sobre cada um, a diferença bem nítida das duas, né, que a gente tá falando agora. Então, eu trago uma informação antes da gente falar um pouco dessa diferença, que diz o seguinte: agora em 2020, 19% da população mundial sofre com depressão, segundo a Organização Mundial de Saúde. Agora em 2020, viu? Esse dado aí trouxe essas informações que a depressão ela passa a ser a segunda causa de morte mundial por doença. Então a depressão ela não tem um foco só aqui, né, não só no Brasil, mas mundialmente, né, acontece de passar aí no ranking da segunda causa de morte por doença. Então a gente já começa a observar que depressão não é brincadeira, depressão não é frescura, é algo sério que precisa ser tratado, que precisa ser cuidado, certo? E quanto mais precoce, melhor. Então, eu trago essa imagenzinha aqui para vocês entenderem, para facilitar ainda mais o conhecimento, que diz o seguinte: a depressão não é você tem tudo. Muitas vezes as pessoas julgam muito o que você está sentindo, né? As pessoas dizem o seguinte: você tem tudo, porque você está triste. E eu queria que vocês entendessem que a depressão não é sobre você ter coisas, né? Você pode ter tudo e se sentir triste, né? Porque a depressão não é sobre o que tem, é sobre o que você sente. É tanto que na Suíça é um dos países mais ricos mundialmente e é onde tem um índice de depressão e de morte, de suicídio enorme, né? E isso quer dizer o quê? Que lá as pessoas vivem muito bem, mas se matam muito. Então é por causa que a pessoa está faltando ou está precisando disso? Não, né? Porque a depressão não é o que tem. Você pode ter tudo e ao mesmo tempo você pode estar se sentindo um vazio. Então, iremos falar um pouco mais aqui
sobre esse conteúdo. A gente sabe que a depressão ela não mexe só com a questão mental, mas também física. Né? O seu corpo ele vai refletir o que sua cabeça está passando. Então, os sintomas de depressão são a questão da mente, né? Dificuldade na concentração, falta de memória, pensamentos de morte ou suicídio, né? Sentimentos, tristeza, culpa, vazio no interior, pessimismo, ansiedade e desesperança. Já o corpo começa a sentir insônia, ou se não, um excesso de sono, falta de energia, fadiga, alteração de apetite e perda de peso. Já no comportamento da pessoa, tem alteração aí na perda de interesse em atividades que era prazerosa. É um dos pontos que a pessoa mais consegue observar, que aquele indivíduo ele gostava muito, por exemplo, de jogar bola. Todo final de semana, ou 2, 3 vezes por semana, ia jogar bola. E com um certo tempo a pessoa não tem mais vontade, não vai mais, não faz aquilo que era prazeroso para aquela pessoa, já não existe mais. Então, a questão da inquietação, irritabilidade, o isolamento, costumam se isolar bastante, mas isso não quer dizer que toda pessoa que tem depressão vai ter receita de bolo, vai ter que ter tudo isso aí que eu falei. Não, existem pessoas que são depressivas, mas que trabalham, que convivem com outras pessoas sem estar isoladas, né? Que sorri, que você acha que a pessoa tá bem e a pessoa é uma pessoa deprimida. Então pode acontecer sim, também passar por essa situação. E a dor de uma pessoa com depressão, ela não tem como ser mensurada, né? Como eu falei anteriormente, por nada. É tanto que muitas pessoas depressivas, elas gostam de se cortar porque elas preferem sentir uma dor física do que essa dor que ela sente dentro dela, né? Do que esse vazio, do que essa tristeza que ela tá sentindo. Então, prefere sentir uma dor de um corte do que a dor interna da dor que está gritando lá dentro. Então, a gente precisa entender que a depressão precisa ser tratada, ser cuidada o quanto antes. Porque quando a pessoa já tem pensamentos suicidas, é bem mais complicado aí, né? Porque a gente sabe que às vezes o pensamento suicida é porque ele quer resolver um problema que com a morte não vai resolver. Mas na cabeça daquela pessoa a morte é a resolução dos seus problemas e não é assim que acontece. Por isso que a gente precisa falar de suicídio. Suicídio precisa ser falado sempre. Agora, não é uma forma incentivadora da gente incentivar as pessoas a se suicidar, de forma alguma. É de conscientizar as pessoas que a morte ela não vai trazer, né, as soluções, os resultados que ela está procurando. De forma alguma. Ao contrário, a gente precisa mostrar aqui, por exemplo, se for uma mãe de família que está com depressão. E aí, se ela morrer, o que é que vai acontecer com os filhos, com a família, se tem pai, se tem mãe, o que é que vai passar pela cabeça dessas pessoas após a morte dela? Então, a gente tem que mostrar que a morte vai gerar problemas futuros para as pessoas que ficaram. Então, a gente precisa falar, sim, sempre que possível, do suicídio, mas não de estimular a pessoa a suicidar. Ah, professora, mas ninguém estimula ninguém a suicidar. Quando você compartilha as mortes das pessoas que se jogam na ponte, quando você compartilha foto de pessoas que tiram a sua própria vida, você está incentivando aquela pessoa a tirar a própria vida dela. Porque se ela vê que fulana fez, por que também eu não posso fazer? Se ela viu que cicrana pulou, é tão fácil assim e ela pode pular também. Então, isso é uma forma de você incentivar o suicídio, né? Tanto que, se vocês observarem, em jornal nenhum, em rádio, não passa nada, nenhuma informação que a pessoa acabou de pular de uma ponte. Né? Mais nessa internet, hoje em dia a internet está muito veloz e aí traz todas as informações, a pessoa acabou de pular, o povo já tira a foto, já posta e aí vira aquela coisa toda, né? Mas não é o ideal. Então, o diagnóstico de um paciente com depressão, ele é feito por um médico psiquiatra ou até mesmo por um psicólogo, e o tratamento se baseia em amparo psicológico entre os familiares, amigos e até mesmo cuidadores, né, utilizando medicamentos ou atendimento psicoterapêutico. Então, o ideal é o conjunto, né? A pessoa ter o acompanhamento psicoterapêutico, como também junto com a medicação. E aí resulta tem uma velocidade melhor aí no tratamento. Algumas atitudes que podem ajudar no tratamento de uma pessoa com depressão. E aí
as atitudes que a gente tem é estimular a prática de atividades físicas, porque quando a gente pratica atividade física, a gente libera hormônio do prazer, da felicidade, do relaxamento e diminui os hormônios que estressa, que aumenta a tristeza, entre outros, certo? Conscientizar a evitar o consumo de álcool, de outras drogas, incentivar a socializar em diversos grupos. Hoje existem vários grupos de pessoas que são depressivas, que trabalham aí, é como se fosse aqueles grupos de alcoólatras anônimos que se juntam para conversar e etc. Isso é muito bom, porque às vezes a pessoa se sente até o único perdido no meio da multidão. E quando encontra pessoas com suas dores parecidas, é como se dividisse um pouco mais. Então, hoje em dia as redes sociais, já existem redes sociais apropriadas para receber pacientes, pessoas deprimidas, com problemas de ansiedade, alguma coisa do tipo, porque já trabalha com todo aquele grupo ali para trazer melhores resultados e qualidade de vida. Disponibilizar para ouvir, muitas vezes as pessoas elas gostam de ter um momento para desabafar, mas sem julgamento. Né? A gente não tá aqui para julgar, a gente tá aqui apenas para ver. Se a gente não for para fazer o bem, para fazer o mal, a gente não faz. Se da mesma forma que uma palavra ela pode tirar alguém de um buraco, ela pode jogar a pessoa para dentro desse buraco. Então a gente tem que ter muito cuidado no que a gente fala, né? A gente não tem como medir a dor do outro. Então eu não tenho como dizer que, ai, Maria tá com depressão porque perdeu o emprego. Sim, mas para Maria o emprego dela era muito relevante, porque ela tomava de conta da casa dela, ela não tem ninguém para ajudar ela, e ela perdendo o emprego é uma forma de ela pode ficar deprimida. Já para João, perder o emprego, ele tira de letra, vai vender bala, vai fazer alguma coisa que ganhe dinheiro e vai conseguir superar. Só que a gente não pode medir a dor de Maria com a dor de João, porque ninguém tem a mesma dor. Se eu beliscar todos vocês, né, cada um vai me responder com a mesma força que eu beliscar todos vocês, todo mundo vai dizer como foi que sentiu esse beliscão. Tem uns que vai dizer, professora, eu nem senti. Tem uns que vai dizer, gritar. Tem uns que vai dizer, eu senti pouquinho. Né? Por quê? Porque a gente não consegue medir a dor. Então, como é que eu vou medir o sofrimento de uma pessoa por causa disso ou daquilo? Né? Então, a gente não pode julgar as pessoas. É tanto que eu já indico para vocês, essa questão do julgamento é bem importante, porque muitas vezes a pessoa quer falar, quer desabafar com uma pessoa, só que a pessoa já começa a dizer, mulher, mas tu tá triste por causa disso, mina, pois fulano tá passando por isso, aquilo outro. Aí ela vai comparar a dor do outro com a sua. Isso é muito ruim para quem já está depressiva, certo? Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado para no momento que a gente vai aconselhar, vai falar, escuta, e muitas vezes só escutar já ajuda bastante do que ficar ali buscando trazer palavras e tá sempre prejudicando. Existe um filme que se chama A Cabana. Esse filme, eu não sei se alguém já assistiu, mas quem não assistiu, eu super indico. Que A Cabana, ela não vai falar sobre. Ela fala um pouco também sobre o estado depressivo, né? Mas é um filme muito bom para assistir, porque fala sobre o julgamento, né? Fala sobre os sentimentos da gente, então é muito bom, bem emocionante, eu super indico para vocês. E aí nós temos, ajudar a criar estratégias para simplificar a vida das pessoas, isso é muito bom, né? Fazer com que, se o problema de Maria era o emprego, vamos ver se a gente consegue um emprego para Maria, né? Não incentivar a Maria a ficar mais depressiva ainda, fazer uma caixa de se livrar da depressão, uma caixa onde tem pensamentos positivos, onde tem energia boa, onde todo dia ela vai pegar um bilhetinho da sorte e vai ler e vai se inspirar. São dicas aí que a gente pode encaixar na rotina de um paciente que está com depressão. Já o transtorno bipolar, ele é uma doença cerebral por causa da alteração, que causa alterações no comportamento do indivíduo, fazendo com que ele oscile entre momentos de felicidade e euforia para momentos de depressão repentinamente. Então, são as chamadas oscilações de humor. Significa alternância entre momento de estado eufórico para o momento depressivo, né? E aí a frequência é variada assim como a intensidade do quadro, porque existem pacientes com transtorno bipolar leves, moderados e graves. Então, cada um, né, vai responder de forma diferente. Então, o leve é mais tranquilo de se levar, já o grave é uma coisa bem mais radical, bem mais difícil, até mesmo de conviver. Por isso que a gente precisa conhecer um pouco mais sobre essa patologia.
E aí o transtorno bipolar, ele tem aí, passa por esses dois momentos, um momento de felicidade tremenda, né, de euforia. Então, no momento que ele tá nessa euforia, ele tem sensação de extremo bem-estar, aceleração dos pensamentos e da fala, agitação e hiperatividade, diminuição do sono, diminuição da concentração, desinibição e impulsividade. A pessoa é muito impulsiva, faz tudo naquele momento, tá feliz demais, mas também chega o momento da depressão. E esse momento da depressão é no estralar de dedos. A pessoa não demora para mudar de um estado para outro, não. Entrou, tá conversando com você, foi tomar banho, quando voltou, já voltou com outra personalidade. E aí entra o estado o estado mais depressivo, né? As características são humor, perda ou ganho de peso, humor deprimido, existe uma fadiga, uma falta de vontade de fazer qualquer coisa, a apatia, o perda de interesse de praticar a atividade que gostava de fazer, agitação e tendência de isolamento, sentimento de tristeza. Tudo isso que a gente falou sobre depressão, o paciente, quando ele tem transtorno bipolar, ele fica nessas oscilações aí de humor. Qual é o papel do cuidador no atendimento de um paciente depressivo, né? Conhecer os sintomas de depressão é muito importante. Muitas vezes tem pessoas que sofrem depressão há muito tempo e as pessoas só vêm realmente conhecer quando já está num nível bem mais complicado, né? A gente tem que observar o comportamento das pessoas. As pessoas mudam muito o comportamento, às vezes com pequenos detalhes, e isso vai deixando para o lado, né? Atribuir atributos como compaixão, a empatia. É muito importante a gente praticar a empatia. E a empatia é o seguinte, é você se colocar no lugar do próximo sem julgar, né? Então, se eu tô passando por isso, você tem que se colocar no meu lugar sem nenhuma gota de julgamento. Eu apenas tenho que me colocar no lugar daquela pessoa e sentir o que aquela pessoa tá sentindo. Então, não é fácil, não é tão fácil, mas a gente precisa praticar, né? Então, a compaixão, a paciência, a compreensão, a determinação e a perseverança precisa ter no cuidador que convive com o paciente depressivo. Saber relevar as situações, é importante saber respeitar e conhecer as suas próprias necessidades, limitações e barreiras como cuidador. Um doente não cuida de outro doente, não tem como se cuidar. Então, se você se sente limitado, se você se sente com dificuldade de cuidar de uma pessoa depressiva, percebe que a energia daquela pessoa vem pra você, é melhor você primeiro se cuidar, né? Aí eu coloquei até em vermelho, o importante o cuidador cuidar de si mesmo. Então, sempre se coloca em primeiro lugar e aí você também não será tão afetado. E aí, finalizando o nosso conteúdo hoje sobre depressão e transtorno bipolar, próxima semana nós iremos falar sobre o cuidar do doente em domicílio, né? Saber como é que a gente pode cuidar de uma pessoa dentro da residência dela. E sobre a atividade, né? A atividade eu posso perguntar para vocês o que é depressão, o que é transtorno bipolar, e aí vocês vão lá e respondem o que a gente acabou de aprender aqui, ok? Deixa a nossa frase de hoje, que diz o seguinte: sem sonhos a vida é uma manhã sem orvalhos, um céu sem estrela, um oceano sem ondas, uma vida sem aventura e uma existência sem sentido. Então faça a sua vida valer a pena. Sonhe, corra, planeje, persista e não desista, porque uma hora vai acontecer. Um super beijo no coração de vocês, um ótimo sábado e até a próxima semana. Tchau, turma!